Olá, muito boas-vindas. Eu sou Soraya Amaral, sou terapeuta integrativa e venho aqui falar sobre a importância da meditação no foco. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos que vão de encontro a uma partilha que eu fiz a semana passada sobre como a meditação tem influência positiva sobre determinados aspectos. E um deles, eu vou começar hoje por falar, é o foco. Os meus 10 anos de prática de meditação e os últimos mais de 2 anos de uma prática diária e frequente, assídua de meditação, tem-me trazido uma experiência na prática que a ciência já tem vindo a explicar e que eu nestes vídeos vou passar por trazer primeiro aos olhos da ciência em termos fisiológicos e de como se dá no nosso corpo os benefícios, não é? Do assunto que eu vou trazer hoje sobre o foco e em relação à minha experiência, como é que isso se tem, como é que eu vivencio isso, não é? Então, hoje vou falar sobre a importância da meditação no foco. Eu trago primeiro como essencial olharmos para a palavra foco. O que é foco? O foco é nós centrarmos num determinado ponto, num determinado objetivo, não é? É avançar com algo que foi proposto, está proposto ou nos é requerido, não é? Relativamente à meditação foram feitos vários estudos, não é? Centenas de estudos têm sido feitos todos os anos ligados, conectados às vantagens aos benefícios que a meditação traz e foi verificado, identificado que no nosso cérebro, que é onde a meditação principalmente vai atuar e aonde esta atuação, não é, ou vai criar certas alterações positivas, nesse caso, que vão ter uma repercussão não só no nosso comportamento, como também na nossa parte, na parte física, em termos dos órgãos ou do nosso sistema fisiológico. Relativamente ao foco, como é que nós vemos isso, como é que atua no nosso cérebro, em que estruturas? Há duas estruturas que eu vou trazer aqui, eu não vou falar de todos os estudos, mas duas principais que vão influenciar muito no nosso foco, que é o hipocampo e o córtex pré-frontal. O hipocampo tem como função a aprendizagem e a memória, não é? Enquanto que o córtex frontal tem como função o planeamento, a estratégia de ação necessárias para a execução de objetivos. Está muito conectado às tomadas de decisão. O que é que a meditação veio, os estudos com a meditação vieram confirmar? Que pessoas que meditam, não é? Assim mais frequentemente há mais tempo, grupos controlados de meditadores, têm o hipocampo mais dilatado e com maior volume. Isso faz com que estas funções sejam potenciadas, não só as do córtex, que eu já referi, como também as do hipocampo, não é? Então, quer dizer que cientificamente já se comprovou que podemos ter mais foco porque estas duas funções, as duas estruturas estão conectadas ao foco, não é? A esta parte de nós nos centrarmos, nós conseguirmos planear, nós conseguirmos manter uma certa execução de certas tarefas de acordo à parte cognitiva que nos permite executar estas tarefas. Anos como empreendedora, como mãe, eu tenho passado por diversos desafios e eu associo muito a prática diária da meditação à minha evolução positiva, aonde eu estou a chegar, aonde eu quero chegar, porque diariamente, cada vez que eu me proponho a meditar e acordar e manter-me nessa energia de poder estar mais conectada comigo mesma, não é? E essa conexão tem a ver com estar focada. Aqui eu vou juntar o foco
a duas coisas: a autorresponsabilidade e o ser fiel a mim mesma. E aí é nós mantermos centrados, não é? Com clareza, e termos profunda noção do que nós queremos, termos profunda noção do que deve ser feito e como é que isso se dá em nós, né? Isso dá-se muito em nós quando nós nos apercebemos do que desejamos aqui neste centro, como eu costumo dizer. Ou seja, se eu sinto e quero fazer algo, se eu sei que tenho que fazer algo, ou então quando eu já sei que eu tenho que fazer algo, que não vem só ter a ver com o sentir, mas, por exemplo, tenho filhos, não é? Eu tenho que fazer algo porque tem que ser feito, eu costumo dizer que é o fazer o que tem que ser feito, então aqui eu tenho que manter este foco. Diariamente eu proponho-me a fazer o que tem que ser feito, eu proponho-me a manter a concentração naquilo, não é? Ou seja, o foco naquilo, porque eu sei que aquilo é para benefício meu, eu sei que aquilo tem que avançar para que eu possa evoluir para outros pontos. E é muito assim, se eu for trabalhar por exemplo, no mundo corporativo, né, para trabalhar para outra pessoa, é-me dado uma série de objetivos, não é, a ser atingidos e de tarefas, não é? Então, muitas vezes nós ou não estamos bem em dias de maior contração, porque como seres humanos é normal que certas vezes que estejamos mais contraídos, assim como há dias que estamos mais expandidos, não é? Estes momentos acontecem como seres humanos e então quando estamos mais contraídos, ainda que a nossa energia esteja mais para baixo e tenhamos que trabalhar, seja para outra pessoa, seja por conta própria, e quando é por conta própria um pouco mais difícil porque temos que nos automotivar, porque não estamos a prestar contas às outras pessoas, mas estamos a prestar contas ao que tem que ser feito, e aqui a meditação ajuda muito, porque nesses dias de maior contração, ainda que os objetivos sejam 10 e a gente consiga fazer 2, 3, está tudo bem. Por quê? Porque esses 2, 3, não é? Dentro daquilo que a gente vai olhar e vai saber que são os mais importantes naquele dia, a gente vai executar com todo o zelo, com todo a nossa concentração e a nossa dedicação. E daí eu costumo dizer, né, que nesses dias, por exemplo, quando um filho fica doente, quando a demanda, quando eu mesma não estou bem, mas eu tenho que algo mais vem até mim, algo mais desabrocha nos outros dias seguintes, algo mais se é apresentado como um extra na minha vida, não é? Que eu não estava à espera, não estava a contar. Por quê? Porque eu permiti-me estar no meu momento de contração, não é? Sem me autopunir, né? Mantive-me fiel a mim mesma, mas ao mesmo tempo eu não deixei de fazer o que tinha que ser feito. E isto, meus caros, para mim é estar focado. É nós mantermos o foco no que tem que ser feito, no que tem que ser, não é? E durante muito tempo, isto veio-me agora à memória, tive sempre uma tendência muito depressiva, não é? De não avançar, de se fazer aquilo que se diz procrastinar, não é? E hoje, quando eu sei isto, e isto traz muito a ação, não é? Traz muito aquela coisa de nós nos mantermos em movimento, de agirmos, não é? E os momentos depressivos põem-nos muito numa inação, muito no momento de estarmos mais parados e não avançarmos. Às vezes estamos em círculos, mas eu depois vou falar noutro vídeo sobre isso. Então, o estarmos focados e sermos fiéis a nós mesmos ajuda-nos muito a sair dessa inação, a fazer e cumprir com o que é para ser cumprido dentro daquilo que são as nossas necessidades, não é? Não só de trabalho, como pessoais, e com isso avançarmos sem sentirmos angústia, frustração e uma série de coisas que são muitas vezes frequentes de acontecerem quando nós adiamos
as coisas, não é? Então é isso, hoje esta foi a minha contribuição. Eu vou falar mais sobre como é que a meditação influencia positivamente, né, no nosso dia a dia, para quem se propõe mesmo meditar, porque a meditação não é algo que veio para ser fazer por fazer, é algo que eu acredito muito, que está muito ligado a uma prática natural do ser humano e que cada vez mais nós estamos a resgatar esta prática como uma forma de higienização da nossa mente, tal como nós tomamos banho e lavamos os dentes todos os dias. A nossa mente precisa também de ter este tempo de ir para um reset, para um momento de recomeço, não é? De pausa de tudo e poder aí termos um alinhamento nosso físico com o nosso ser interno. Muito obrigada por assistir até o fim. Até o próximo vídeo.